forte. Foi uma política de adaptação do PSTU, né, essencialmente. É bom relembrar o que aconteceu poucos anos antes, em 2003, que foi a subida pela primeira vez de um governo de frente popular no Brasil, né? O Lula assumiu o governo em 2003 e com a reforma da Previdência que ele fez logo no início do mandato, isso gerou uma reorganização dentro do PT, dentro da CUT, né? Muitos sindicatos rompem com a CUT, um ano depois vão formar um embrião em 2004, que depois veio a ser a Conlutas, e também a Intersindical foi fundada mais ou menos nessa época, e do ponto de vista eleitoral, a ruptura que houve dos radicais do PT, que depois veio a formar o PSOL, né? Então houve uma reorganização política muito grande com a subida do PT ao governo em 2003, e o PSTU, que durante muito tempo tinha tido uma posição numericamente pequena, né? Uma organização com poucos militantes, mas que tinha um espaço político bem consolidado e definido à esquerda do PT, com essas rupturas que houve, isso tudo meio que se embaralha, né? Num primeiro momento, o PSTU tem uma política mais contundente de crítica da formação do PSOL, mas à medida que o PSOL se consolida e cresce, isso gera uma pressão interna sobre o PSTU e o resultado é uma capitulação do PSTU. O PSTU não tendo como impedir a formação do PSOL, nem derrotar uma política de construção de um partido que funcionou como um dique, né? O PSOL surge e meio que atrai todos aqueles que se rompessem com o PT poderiam ir para o PSTU. Acaba que praticamente ninguém vai para o PSTU, os que rompem com o PT ficam numa posição intermediária, que é a que o PSOL assume, e ao contrário, muita gente do PSTU vai para o PSOL. Então isso gera uma crise enorme, é como se o PSTU tivesse ficado sem um espaço próprio, né? Ali à sombra do PSOL, que por sua vez estava à sombra do PT, e o resultado é que o PSTU dá uma guinada política muito grande de aproximação ao PSOL, de capitulação para o PSOL. O elemento mais categórico disso é a política eleitoral, que é feita em 2006, que o PSTU faz uma conferência eleitoral que votou por uma tática de coligação com o PSOL condicionada a uma série de questões, condicionada a ter o vice-presidente da Luiza Helena, condicionada a ter um programa de ruptura com o pagamento da dívida pública, condicionada à defesa do aborto, uma série de questões. Nada disso foi cumprido pelo PSOL, o vice também não existiu, ou seja, as condicionantes para que essa tática fosse levada adiante, nenhuma delas foi realizada, e a conferência foi muito clara que, à medida que isso não ocorresse, o PSTU deveria ter candidato próprio, né? Mas não foi o que aconteceu, o Comitê Central acabou impondo uma outra posição, a revelia do que a base tinha decidido, e isso num conjunto de práticas cada vez mais com métodos autoritários, antidemocráticos, alguns deles com similaridade, inclusive, com as organizações stalinistas, né, de perseguição interna e tal. E o resultado é que se calou qualquer tipo de divergência que pudesse ter. O congresso do PSTU, que estava marcado, inclusive, para 2007, foi adiado, tudo num processo de estrangulamento do debate interno, de intervenção em regionais como a nossa do Rio Grande do Sul, que não coadunavam com essa política nacional. E o resultado disso tudo foi a nossa ruptura, né? Fomos desligados do PSTU e a gente, na época, falava, e eu ainda reafirmo hoje, nós éramos os mais fiéis militantes do PSTU, né? Nós não rompemos com a política do PSTU. O PSTU é que rompeu com a sua própria política, né? Deu uma guinada à direita, relativamente, e um processo de burocratização, de falta de democracia interna, e nós, os que rompemos, fomos os que mantivemos a política que até então era do partido como um todo. Quando o partido abandonou essa política, os que não concordaram com o abandono dessa política foram os que acabaram saindo do partido, né, contraditoriamente. E aí continuamos a nossa mesma política, com os mesmos princípios, o mesmo programa, só que com outra legenda e outra bandeira. O PSTU sempre teve, assim, sempre foi muito suscetível a essa pressão de elementos da vanguarda, de fazer política para a vanguarda, de fazer política para a superestrutura, para outras correntes, né? Que vai na contramão do que é o marxismo, na contramão do que é o trotskismo, que deveria ser fazer política para a massa, né?
e ter táticas para a superestrutura, obviamente, para a vanguarda, mas as nossas políticas têm que ser determinadas pelas necessidades das massas e não pelas aspirações ou pelo grau de consciência da vanguarda, da superestrutura e fazer política para agradar o pessoal, por exemplo, ou aos militantes com quem muitas vezes a gente tem relação nas entidades e assim por diante, né?